estávamos lá em 3 famílias, juntamente com o pastor de uma das igrejas. Existe o nosso pastor, ele cuida de uma igreja alemã, uma igreja internacional de língua inglesa e da igreja de língua portuguesa em Darmstadt. Então ele estava lá conosco, estávamos em 3 famílias ali, orando para que Deus nos mostre como fazer com que Frankfurt, uma cidade grande e conhecida, tenha um lugar onde os brasileiros, portugueses ou todas as pessoas de língua portuguesa e hispana possam adorar. Existe igreja de língua, existem as igrejas alemãs, sim. Mas é como vocês aqui, por que vocês não estão numa igreja americana? Porque é gostoso nós irmos louvar em nosso idioma, é verdade? Então, por favor, que os irmãos orem, porque a mensagem tem que ser proclamada. Não somos nós que vamos terminar a obra, é Deus que vai terminar a obra, mas Ele nos capacita a ajudá-lo, em todo momento. Se você acredita nisso, ore então, por favor. E cada um fazendo a sua parte, nós vamos conseguir chegar aonde nós temos que ter o nosso foco. Eu gostaria de fazer uma retificação aqui no boletim, traz o tema do sermão como a traição de Jesus, mas na realidade é a traição de Judas. Eu acho que houve um erro no meio do caminho. Claro, nós viajamos para chegar aqui 11 horas e 25 minutos. Então, quando eu mandei a mensagem, nesse meio do caminho aí deve ter se perdido alguma coisa. Mas o tema é a traição de Judas. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 22, verso 1. Lucas 22, verso 1. Quantos têm a Bíblia? Vou fazer a outra pergunta. Quantos não trouxeram a Bíblia? Quem não trouxe a Bíblia tem que dizer 2 coisas. Misericórdia, misericórdia. E por favor, me emprestem uma Bíblia. Então, pastor, eu não sei se vocês têm Bíblias adicionais aqui, mas se alguém precisa de Bíblia, por favor, eu só vou começar aqui quando todos estiverem com suas Bíblias. Se alguém precisa de Bíblia, levanta a mão, por favor. Ok. Obrigado. Então vamos a Lucas 22, verso 1. Todos encontraram? Aproximava-se a festa dos pães sem fermento, conhecida por Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os mestres da lei, os escribas, procuravam um meio de se livrar de Jesus, porque temiam o povo. Vamos parar um pouquinho aqui. Quem eram os principais sacerdotes e quem eram os escribas? Os escribas eram aquelas pessoas que escreviam a Bíblia, ou que copiavam parte da Bíblia, do que já estava escrito. E os principais sacerdotes, quem eram? Os pastores da época. Eram os pastores daquela época. Eu quero abrir um parênteses aqui e queria pedir para que toda a igreja orasse em suas orações, em casa, em qualquer lugar, orassem muito pelo pastor Cláudio Vilela e pela família. Por quê? Porque os pastores têm uma responsabilidade muito grande com o povo. Se nós temos uma responsabilidade, se nós como servos de Deus temos uma responsabilidade grande, imagine os pastores. Então nós temos que manter constante oração pelos nossos pastores. Se você é uma daquelas pessoas que não gosta do seu pastor porque ele faz isso, porque ele faz aquilo, ou porque ele não fez o que você quis, em vez de criticar, por favor, comece a orar. Comece a orar. E é um pedido especial que eu deixo aqui para vocês. Ore pelo pastor e pela família do pastor de sua igreja. Você gostando ou não, Deus colocou ele aqui para ajudar você, para ajudar a mim.
Então, por favor, não critique. A crítica é de Deus? Não fale mal. Falar mal é de Deus? Então, por que muitos de nós fazemos isso? É um pedido especial. Então, naquele momento, os escribas, os mestres da lei, os sacerdotes, todos estavam reunidos. Para quê? Para ver o que eles iam fazer com Jesus, que maneira que eles iam cometer um assassinato contra Deus, contra Jesus, o Filho de Deus. Vamos continuar lendo. Verso 2: E os principais sacerdotes, mestres da lei, procuravam um meio de se livrar de Jesus, porque temiam o povo. A essa altura, o adversário entrou em Judas Iscariotes, um dos 12. Eu vou pedir uma Bíblia, se alguém pode me trazer uma Bíblia aqui, porque a minha é uma Bíblia, ela é uma Bíblia judaica, então os versos não estão muito de acordo. Obrigado, irmão. Então eu vou colocar aqui. Então vamos voltar ao verso 2. Os chefes dos sacerdotes e mestres da lei estavam procurando um meio de matar a Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. E Judas dirigiu-se aos chefes e sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar a Jesus. Que coisa terrível. Agora trazendo para nossos dias. Nós acabamos de ler aqui que Judas, os sacerdotes, os principais sacerdotes, escribas, todos os mestres da lei estavam reunidos para buscar um meio de matar a Jesus. E Judas fazia parte de um dos 12. E nós pensamos, como que nós pensamos? Como que nós pensamos hoje em dia? Não, não é possível. Como que Judas podia fazer isso? Como que ele pôde fazer? Se fosse eu, não, se fosse eu, não faria isso de maneira nenhuma. É assim que nós pensamos, não é? Ou você pensa diferente? É assim. Sempre colocamos a culpa no outro, nós não fazemos nada. Não é possível. Como que Judas pôde fazer uma coisa dessa? Vamos continuar lendo. Verso 5. Desculpe, verso 6. Não, 5. A proposta muitos alegrou. Eles prometeram dinheiro a Judas. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Aqui nós estamos entrando em outro ambiente. Agora, a festa ia começar. Eles estavam começando a preparar a festa da Páscoa. E quando a festa da Páscoa está começando, o que acontece? Nos nossos dias de hoje, o que nós preparamos? O que nós fazemos? Podem responder, não fiquem com medo. O que nós fazemos na Páscoa? Chocolate. Quem já comprou o seu ovo de Páscoa aqui? Não tem? Que maravilha, né? Mas tem coelho de chocolate? Também não. E quantos pedem aqueles ovos de Páscoa lá de chocolate do Brasil, da Lacta, da Nestlé, da Garoto, não é? Você vai para o Brasil, por favor, traz um chocolatinho daqueles da Garoto para mim. É incrível, mas a festa da Páscoa foi completamente distorcida. Por que isso? Quando aconteceu isso? Irmãos, a Páscoa é uma festa muito séria. E hoje você vai descobrir o que realmente é a festa da Páscoa. Existe alguma visita hoje aqui que não é da Igreja Adventista? Existe alguma visita da igreja que não é adventista? A irmã? Muito bem, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de pedir para vocês sentarem aqui na frente, mas não vou fazer isso, porque eu sei que muitas vezes é constrangido. Mas eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque eu vou apresentar o meu Jesus a vocês hoje. Ok?
vou apresentar para vocês como que ele é. Vamos continuar lendo o verso 7. Desculpa, o verso 8. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que preparemos? Preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. Paramos por aqui. Nesses versos que lemos, nós encontramos dois contrastes aqui. Os principais sacerdotes, os escribas, Judas, estavam buscando algum meio de trair Jesus, de matar Jesus. Consequentemente, eles estavam aqui buscando, através de Satanás, veja bem, o diabo estava com eles nesse momento. Então o diabo estava buscando um homem para que matasse Jesus. Esse é o primeiro contraste. O segundo contraste é que Jesus estava buscando, neste momento, um lugar para comemorar a Páscoa com seus discípulos. E nesse momento que nós acabamos de ler aqui, nós vemos algo maravilhoso acontecer. Por que maravilhoso? Porque o nosso Deus, Ele é onipotente, Ele é onipresente e Ele é onisciente. Ele sabe tudo, desde o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. E nesse momento Ele disse: vão lá vocês dois e sigam aquela pessoa. Irmãos, o que eu acho mais incrível nessa história é que, antes de eu dizer o que é mais incrível, eu vou perguntar para vocês: quantas pessoas aqui têm um desejo especial de encontrar alguém especial lá no céu? Pastor, quem você gostaria de encontrar no céu? Qualquer pessoa, dos heróis da fé, de qualquer pessoa. Seus pais. Irmão, quem você gostaria de encontrar no céu? Daniel. Quem gostaria de encontrar José aqui? José. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando Jesus precisava de um lugar para realizar a Páscoa, ele teve uma pessoa, ele teve um homem que estava preparado. E nós nem sequer sabemos o nome dessa pessoa. E nem sequer esse homem conhecia o Mestre. Isso não é incrível? Isso não é maravilhoso? Você já pensou em querer encontrar lá no céu a pessoa que emprestou o jumentinho para Jesus entrar por Jerusalém? Você já parou para pensar nisso? Ou você só pensa nos grandes heróis? Como aquele homem que tinha o jumentinho sabia que o jumentinho dele ia ser usado pelo Rei dos Reis para entrar em Jerusalém? Como que ele sabia disso? Como que aquele homem sabia que o Deus do universo, Deus eterno, precisava de um lugar para realizar a Páscoa com seus discípulos naquele dia? Como que ele deixou ali tudo preparado já? Você já parou para pensar nisso? Vamos continuar lendo. Verso 11. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma grande sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali todos os preparativos da Páscoa. Vocês acham que naquele momento os discípulos começaram a ir nos mercados atrás de ovos de Páscoa? Ovos de chocolate? Vocês acham que naquele momento eles começaram a enfeitar com gramas, com coelhinhos e em todo lado ali naquele salão que foi separado para Jesus fazer a Páscoa?
Como você está vendo, a coisa é mais complexa do que nós pensamos, do que nós podemos imaginar. Mas uma coisa é certa, eu não tive esse privilégio, e você não teve esse privilégio de preparar uma sala para Jesus, sem saber, preparar uma sala para Jesus participar com seus discípulos ali. Mas uma coisa é certa, Jesus, Ele está em cada lar hoje. Ele não está visitando somente o meu lar, somente o lar do pastor, somente o lar do Júlio, somente o lar da Fana. Não, Ele não está ali visitando somente alguns lares. Ele está visitando todos os lares hoje. E Ele pede uma coisa muito mais especial do que nós podemos imaginar. Meus irmãos, eu não sei a maioria do nome de vocês aqui. Mas eu sei que Deus está no seu lar hoje. E como nós cantamos aqui, que o melhor lugar do mundo é estar aos pés do Salvador, nesse momento, nós não estamos nos pés do Salvador. Nesse momento, nós estamos tendo o privilégio do Salvador estar aos nossos pés, nos dando mais uma oportunidade. Ele ainda está nos dando uma oportunidade. Você sabia que no céu existe um livro? Quantos têm conhecimento do livro que tem no céu? Como se chama esse livro? O livro da vida. O que Jesus está fazendo nesse momento no céu? Ele está intercedendo por quem? Pelos mortos? Ele está intercedendo por mim. Ele está intercedendo por você. E no mesmo momento em que você está ajoelhado, orando em nome de Jesus, nesse mesmo momento Jesus entra na sala do Pai, diretamente ali, onde Deus está. E é como se nesse momento eu falasse em nome de Jesus. Ele está ali, na frente do Pai. E na frente do Pai, quem está naquele momento em nome de Jesus não é Jesus. Sou eu. Então, no momento que você pede algo para a sua vida, em nome de Jesus, é como se você, pela fé, estivesse lá na frente do Pai, Jesus intercedendo por você. E Deus, naquele momento, Ele ouve a tua oração. E Ele te responde. Claro que muitas vezes não é o que nós queremos, porque nós, infelizmente, ainda vivemos num mundo de pecado. E nós queremos as coisas de imediato. Mas no mesmo momento, Deus ouve a tua oração. E é por isso a importância de você falar em nome de Jesus. Jesus, Ele sabe de tudo. Jesus, Ele sabe de tudo que vai no seu coração, no seu pensamento. Quando nós éramos crianças, nós temos algumas crianças aqui, mas quando nós éramos crianças, quem nunca mentiu aqui? Quem nunca mentiu? Lembra daquelas mentirinhas bobas que a gente dava para os nossos pais, pensando que eles iam cair nas nossas mentirinhas? Vocês lembram? Eu vejo hoje, eu tenho 2 filhos. Sou muito agradecido a Deus pelos filhos que tenho. Sou muito abençoado pela esposa que tenho. Mas eu ainda vejo hoje dos meus filhos o que acontecia comigo. E é incrível que quando nós somos crianças, nós pensamos que os pais não sabem nada, que os pais não vão saber o que nós queremos com aquela mentirinha, né? E hoje eu estou vivendo o que eu passei. É impressionante, não é? E eles às vezes tentam fazer uma coisa por aqui ou por ali e pensam, meu pai, minha mãe nunca vai saber. Eu comento sempre com eles, o papai tem olhos atrás, assim, vocês não veem, mas eu tenho olhos aqui atrás. Até um certo ponto eles acreditaram, depois não acreditaram mais, né? Mas claro, nós já passamos por toda essa fase. Então, quando nós falamos, quando nós pensamos em algo que está mal, quando nós mentimos,
Quando nós fazemos qualquer coisa errada, nós estamos de acordo com o plano de Deus? Mas agora eu vou dar a boa notícia para vocês. Nós podemos ser condenados por tudo que fazemos. Mas nós também podemos ser libertos. Sabe por quê? Porque o meu Deus, Ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Então, naquele momento em que nós fazemos algo errado, naquele momento em que nós pecamos, nós nos ajoelhamos, entregamos nossa vida nas mãos de Deus e clamamos em nome de Jesus, aquilo já é passado. Aquilo já é passado. E eu louvo a Deus porque Ele está no presente também. Porque como Ele está no presente, Ele sabe o que está se passando comigo. E eu louvo mais ainda a Deus porque Ele conhece o futuro. Então eu posso estar completamente confiante em Deus porque Ele tem um futuro glorioso para mim e para você. Amém? Você acredita nisso? Mas o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer para ter um futuro glorioso e brilhante? Podem responder. Não tenham medo. Quem está com sono aqui? Muitas pessoas durante a semana acordam muito cedo, né, de madrugada para trabalhar. É cansativo, eu sei. E o sábado muitas vezes se torna um dia de descanso no sentido literal da palavra, né? Eu vou descansar hoje, vou acordar mais tarde, vou chegar um pouquinho mais tarde na igreja. Não é isso? É verdade. Mas se você tem um compromisso lá fora, com qualquer pessoa, com qualquer trabalho, com qualquer outra coisa, você está lá no horário. Agora, por que com Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nós muitas vezes pensamos que Ele tolera algumas coisas que nós fazemos? Por que nós pensamos que Deus tolera algumas coisas que nós fazemos? Porque Ele é um Deus de amor, e por ser um Deus de amor, Ele é misericordioso, e porque Deus é um Deus de amor e misericordioso, Ele vai ter piedade de nós, pelo que nós fazemos de errado? Muitas vezes é o nosso pensamento, não é? É muito mais fácil nós ouvirmos palavras de amor e porque o céu é maravilhoso, porque nós estamos aqui todos juntos, do que ouvir palavras de repressão, de alerta. E o próprio Deus disse na Bíblia que eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. E são pensamentos de paz. Para lhes dar o quê? Para lhes dar o quê? Esperança. Esperança em uma vida melhor. E é isso que nós estamos buscando? É isso que você está buscando quando está aqui na igreja? Uma vida melhor? Eu espero que sim. Porque como eu tive o privilégio de passar a lição da escola sabatina ali com nossos irmãos ali de trás, se você não tiver uma completa mudança na sua vida, se você não estiver de acordo com a palavra de Deus, se você não estiver de acordo com o que você lê na Bíblia e pede misericórdia a Deus, e através do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te ensinar o que você está lendo, se você não tem uma mudança completa na sua vida, eu sinto muito em dizer, mas você vai morrer. Eu não posso dizer outra coisa aqui. Eu posso dizer outra coisa, pastor? Posso dizer que se você não estiver de acordo com a palavra de Deus, seguindo os caminhos que Deus tem para você, mostrado aqui, e em várias outras literaturas que nós temos, nós somos um povo abençoado, sabe por quê? Porque todo esse povo que passou atrás de nós, não tinha um mínimo de coisas que nós temos hoje. Quantos livros nós temos hoje nos mostrando o que nós devemos fazer, o que nós devemos comer, o que nós devemos ser, como devemos nos vestir, como devemos dar o nosso testemunho através de outras pessoas. E nós somos um povo privilegiado, nós somos um povo abençoado, porque temos todos essas informações nas nossas mãos. E quantos de nós buscamos?
Quantos de nós buscamos a verdadeira mudança em nossa vida? Quantos de nós? Então, ao Jesus entrar naquele lugar, ele entrou com os discípulos naquela sala que estava preparada. E todos olharam aquela festa bonita, pensaram: bom, nós estamos muito felizes nesse momento, porque Jesus, como ele falou, ele vai estabelecer o reino dele aqui. E nós somos um dos 12, nós estamos ao lado de Jesus. Então eu acredito que eu quero ser o ministro da defesa. Ah, não, eu quero ser o ministro da economia. Eu quero ser o ministro da saúde. Eu quero ser o ministro da educação. Não era assim que os discípulos estavam pensando? Não era assim? Eles estavam se achando muito importantes, porque eles estavam ao lado de Jesus. Mas eles ainda não tinham entendido a verdadeira razão por que Jesus veio. Eles estavam esperando o reino de Jesus ser estabelecido aqui para eles serem os melhores. E não é muitas vezes assim que nós nos imaginamos? Nós somos os bons, nós temos a verdade. Mas quantos fazem o que está escrito aqui? Quantos cumprem verdadeiramente o que está escrito aqui? Se você cuida de 9 mandamentos e erra em um mandamento, você está completamente perdido. Eu queria pedir desculpa para os irmãos e fazer uma pergunta também. Eu posso ser sincero com vocês? Eu posso falar a verdade para vocês? Pastor, posso falar a verdade aqui? Posso ser sincero? Se alguém não está de acordo, por favor, fale agora. Porque eu tenho mais coisas aqui para falar. E eu tenho autorização de vocês. Não fiquem com raiva de mim, por favor. Porque eu estou aqui em nome de Jesus. Eu não estou aqui falando de mim mesmo. Eu tenho plena certeza de que Jesus me trouxe aqui hoje de manhã para falar para você. E para mim também. Porque eu sou como você. Se você pensa que uma pessoa vem aqui na frente falar o que ela pensa, você está completamente enganado. Porque Jesus está aqui conosco agora, o Espírito Santo está aqui. E nós estamos em um momento que não devemos esconder a verdade. E não devemos sentir que nós somos os melhores porque temos a verdade. Que nós somos os bons, como os discípulos estavam se achando naquele momento. E o que aconteceu naquele momento? A toalha estava ali. A bacia de água estava ali também. E o que aconteceu? Todos começaram a se sentar. Nos melhores lugares. E um olhando para o outro e pensando: bom, eu não vou lavar o pé de ninguém, porque era costume naquela época. Era costume naquela época de quando você chegasse em uma casa, os servos iam lavar os pés empoeirados das pessoas que estavam ali. Então, quem iria começar a lavar os pés ali? Não, eu vou ser o ministro da Defesa Civil, como está querendo ser o Lula lá no Brasil agora, não é? Não, eu estou aqui ao lado de Jesus, eu vou ser o ministro da saúde, o ministro da economia. Meus irmãos, quantos enganos nós temos no nosso coração. Quantas coisas nos falta para fazer o que Deus está pedindo para nós. É por isso que eu disse, é bom estar aos pés de Jesus, mas nesse momento, Ele que está aos nossos pés. Jesus está aos nossos pés. Jesus está nos teus pés, irmãos, te clamando. Ele está nos meus pés, clamando: Walter, por favor, acorda. Não é o momento de dormir.
Por mais cansado que você esteja, não durma. Por mais que você queira vir à igreja hoje para encontrar seus amigos, ou simplesmente para cumprir um protocolo, porque eu sou adventista desde que nasci, né? Meus pais foram adventistas, então eu estou acostumado a ir na igreja. Se eu não for na igreja, eu fico com a consciência meio pesada. Não faça isso. Quando nós viemos aqui, nós estamos aqui para prestar um culto a Deus. Nós estamos aqui adorando a Deus. Não é qualquer pessoa. E se você não se deu conta disso ainda, ainda há tempo. Ainda há tempo. Naquele momento, Jesus levantou. Foi até a toalha. Foi até a bacia de água. E vocês sabem quem foi a primeira pessoa que ele lavou os pés? Judas. Foi a primeira pessoa que Jesus foi. Por que que Jesus foi? Por que que Jesus pegou a bacia e foi lavar justamente os pés de Judas? Você acha que Jesus não sabia o que Judas estava sentindo? Você acha que Jesus não sabia o que ia no coração de Judas? Jesus sabia ou não? Quando Jesus foi escolher os discípulos, ele chegou e começou a buscar pescadores, pessoas que não tinham muito estudo, praticamente semi-analfabetas. Não é verdade? E quando Judas chegou perto de Jesus, todos pararam para olhar. Por quê? Porque Judas era uma pessoa estudada. Judas era um homem bonito. Ele andava sempre muito bem vestido. Ele tinha conhecimentos fenomenais, economia, administração. Ele era uma pessoa estudada. Ele era uma pessoa diferente entre os 12. Então Judas foi diretamente nele. Para fazer o quê? Lavar os pés e dizer: Judas, eu ainda estou te dando uma oportunidade. Jesus queria dizer para ele: Judas, eu ainda estou te dando uma oportunidade. Abre seus olhos, abre seu coração. Walter, eu ainda estou te dando uma oportunidade hoje. Por favor, abre teus olhos. Nós não estamos no momento de dormir mais. Quem foi o último discípulo a ser lavado os pés? Jesus foi passando de um por um ali. E quem foi o último discípulo que Jesus lavou os pés? João, o discípulo amado. Mas antes de chegar em João, Jesus, naquele momento, lavando os pés de Judas, falando ao coração de Judas, você sabia que Judas quase se arrependeu? Você sabia disso? Judas sentiu o desejo de falar a verdade para Jesus naquele momento. No fundo, Judas estava cansado daquelas mentirinhas que nós fazemos quando crianças. Mas e agora? Nós somos todos adultos. E as mentiras, como continuam? Aquelas coisas escondidas que nós temos. Judas estava assim. Ele estava quase se arrependendo. Mas o que aconteceu? Como Jesus mesmo disse, o diabo estava com ele. E ele recuou. Em vez de pedir perdão, o que ele fez? Deu ouvidos ao diabo. E pensou: eu ficar com um mestre dessa maneira, que fica lavando os pés dos outros empoeirados? Eu acho que eu estou no lugar errado. Não era isso que eu estava esperando. E vocês sabem que naquela época, voltando um pouquinho, o último a ser lavado os pés foi o discípulo amado, João. E João achou ruim, ele ficou chateado. Como muitas vezes nós ficamos chateados com alguma coisa que acontece, uma pequena coisa entre nós irmãos. Ficamos chateados por uma pequena coisa.
E você acha que João ficou chateado de ser o último? Se você estivesse lá entre os 12 hoje, se o pastor fosse convocar aqui 12 pessoas para estar aqui na frente para dirigir a igreja, ele falasse assim: eu vou buscar as 12 pessoas mais importantes aqui da igreja para dirigir a igreja comigo. Aí ele escolhesse 11 pessoas. Falta uma pessoa. E aí ele fala assim: bom, como que é seu nome, irmão? Como que é seu nome? Sim. Everson. Ok. E o pastor começa a olhar. Ok, Everson, vem. Você é o número 12. Você ia ficar chateado de ser o último? Será que a gente não pensaria assim: poxa, será que o pastor me escolheu por último porque de repente não tinha mais ninguém? Não. João não ficou assim. Sabe por quê? Porque João estava com o coração preparado. Coisa que nós todos aqui como irmãos devemos estar já. Você sabia que nós já estamos no fim do tempo do fim? Você acredita que todos nós vamos ver a Jesus voltar agora? Ou você acha que Deus está muito longe para mandar o seu filho aqui nos resgatar? O que você acha? Você acha que isso daqui vai demorar muito mais tempo? Você acha que meus filhos vão conseguir chegar na universidade? Você acha que os teus filhos vão conseguir terminar a universidade? Eu acredito que não. Sabe por quê? Porque os sinais estão aí. Os sinais estão todos aqui ao nosso redor. E nós não estamos querendo ver porque nós estamos preocupados com as nossas coisas. As nossas coisas, o nosso trabalho, nossos bens materiais, o nosso carro melhor, uma casa melhor, um sofá melhor, para que durante os 1000 anos Satanás fique pisando em cima do seu sofá, enquanto muitos estão lá no céu julgando, sabendo o porquê de muitas coisas, vai estar aí. E nós estamos nos preocupando com isso. É o momento de nós nos preocuparmos em ter um sofá novo agora? Em trabalharmos mais, gastarmos nosso tempo precioso, em vez de gastarmos nosso tempo precioso para Deus, para as coisas de Deus? Você está buscando outro trabalho, para trabalhar mais ainda, para ter coisas boas, novas, que te alegram naquele momento que você comprou. Amanhã, quando o seu sofá estiver lá na tua casa, vai ser uma coisa a mais que você tem. Você acha que nós estamos nesse momento? Você acha que nós estamos nesse período da história da Terra? Eu queria dizer para vocês 4 coisas nesse momento que Satanás odeia em nós. 4 coisas que Satanás odeia nos filhos de Deus. E a primeira coisa é que ele detesta saber que nós podemos ser salvos. Você sabia disso? Você sabia, Fana, disso? Que ele detesta saber que você pode ser salva? Ele faz de tudo para que você e eu saiamos dos caminhos de Deus. Sabe por quê? Porque ele não pode mais ser salvo. Ele já teve a oportunidade dele. E ele faz de tudo, ele coloca 1001 coisas na sua vida para que você não seja salvo. E muitas vezes nós caímos nas ciladas dele. A segunda coisa, que ele morre de inveja de você. É impressionante isso. Mas a segunda coisa, que ele morre de inveja de você, é porque você pode ter filhos. Sabia disso? Sabe por quê que ele morre de inveja? Porque ele não pode ter filhos. Quantas coisas ele tenta imitar o reino de Deus? Quantas coisas ele tenta imitar a Jesus? Mas ele não consegue tudo. E o que ele faz é só com a permissão de Deus. Você sabia que ele não avança 1 milímetro de uma unha sem que Deus permita?
nós temos a capacidade, a bênção de poder ter filhos. Imagina você poder gerar uma criatura dentro de você, um outro filho de Deus que está ali dentro de você. Isso é um milagre, uma bênção muito preciosa. E ele morre de inveja de você porque você não pode ter isso. A terceira coisa que ele morre de inveja de você é porque você ora. Você pode orar e ele não pode orar mais. E eu vou dizer, essa terceira coisa, ele morre de inveja e morre muito mais de medo. Quando você começa a orar, quando você coloca o joelho no chão e começa a orar, ele treme, é a única coisa que faz ele tremer. Sabe por quê? Porque ele sabe que o Deus eterno vai ouvir a tua oração. E o pior ainda, quando você faz oração em silêncio, aí que ele treme mais, ele fica maluco da vida. Sabe por quê? Porque ele não consegue ler os nossos pensamentos. E ele está lá assim, desesperado. O que o Walter está falando com Deus? E o pior não é isso. Ai, meu Deus. O Deus eterno vai ouvir a oração do Walter. O Deus eterno vai ouvir a oração dos irmãos. O Deus eterno vai ouvir a oração do Júlio. E agora, o que eu vou fazer? É isso que ele pensa. Então ele está tremendo e morrendo de inveja por você. Porque ele não pode fazer isso. E ele não conhece os seus pensamentos. Tenha muito isso em mente. Quando você ora em silêncio, naquela oração particular sua, que você fala, você está só você e Deus, ele está tremendo, porque ele não sabe o que você está falando. E ele não vai saber, nunca. A quarta coisa, que ele morre de inveja de você, é porque você pode amar. Você sabia que a Bíblia diz que o amor é o maior dos mandamentos? É o maior dos sentimentos? E como nós estamos amando o nosso irmão? Como nós estamos amando o nosso cônjuge? Como nós estamos amando nossos filhos? Isso não é brincadeira, irmãos. Se você tem um sentimento contrário, ao amor para com seu irmão, para com sua família, para qualquer pessoa, eu sinto muito em dizer, eu tenho que dizer a verdade, você está perdido. E pior do que estar perdido, você vai morrer. E quem quer morrer aqui? Eu não quero. Irmão, você quer morrer? Você quer morrer? Nós até, de repente, alguns de nós podemos até passar pela morte aqui, sim. Mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, porque Ele veio aqui nos salvar, nos resgatar, você vai acordar um dia, acordar para a vida eterna. Amém? Tenham em mente esses 4 pontos, os pontos que Satanás morre de inveja de você. Isso é muito importante, não se esqueçam disso. Você sabia que naquele momento em que eles todos estavam sentados ali à mesa, Jesus olhou para o pão, começou a partir o pão, e naquela época, quando você molhasse o pão e entregasse para a pessoa, no suco de uva, por favor, atenção, muitas pessoas pensam que era vinho naquele momento. Não, era suco de uva sem álcool. Então Jesus estava com o pão e o suco de uva ali. E naquele momento em que ele partiu o pão, e entregou, molhou, e entregou para Judas, significava que naquele círculo ali, Judas era a pessoa mais amada por Deus. Porque naquela época, o símbolo de molhar o pão e entregar para uma pessoa, significava ser a pessoa mais amada. E quem estava mais precisando do amor de Deus naquele momento? Quem estava precisando de um verdadeiro arrependimento ali? Judas. Judas era o que estava precisando mais. E lá vai Jesus novamente, com a grande misericórdia dele, paciência. Quantas vezes nossos filhos fazem coisas que nós não temos um pingo de paciência? Quantas vezes um irmão nosso aqui fala uma coisinha e nós não temos
uma unha de paciência. Mas queremos que Deus tenha conosco com nossos erros, né? Queremos que Deus esteja sempre disposto ali a nos abraçar, a nos mimar. A coisa é muito mais séria do que pensamos, irmãos. Vocês sabiam que naquela época também eles assavam o cordeiro? Eles assavam o cordeiro, pastor, não é verdade? E o cordeiro era temperado com salmoura, faziam uma churrascada, comiam, se divertiam, pulavam, dançavam, era assim? Era assim? Como que era o cordeiro feito? O cordeiro era feito sem sal. Já pensou em comer uma carne sem sal? Quem já comeu uma carne aqui sem sal? O cordeiro era feito sem sal. Sem sal. Para vocês verem que aquilo não era motivo de festa. Não era motivo de festanças. Não, vamos fazer uma churrascada agora, para comemorar a Páscoa. Já que não temos chocolate aqui nos Estados Unidos, vamos fazer churrasco de cordeiro, não é? Eu queria comentar com os irmãos uma coisa muito séria a respeito de Judas. Eu vim aqui para vocês para explicar um pouco mais de Judas. Quem era Judas? Você já parou para analisar quem era Judas? Quem aqui já parou para analisar quem é Judas? Quantos aqui têm filhos? A maioria que está aqui tem filhos. Eu costumo dizer assim, quando vocês estavam grávidos, né, os dois, vocês preparam a lista de nomes, certo? E na lista de nome de vocês, por um acaso, tinha o nome de Judas? Sim ou não? Passou pela cabeça de vocês o nome Judas para o seu filho? Fana, você não é casada ainda. Conhecemos há muitos anos atrás a Fana, tivemos o privilégio de cantar com ela. O Júlio, então, nem se fale, né? 25 anos depois de sairmos do colégio, viemos nos encontrar aqui. Eu dou graças a Deus porque ele continua na fé. Estou muito feliz. Por mim e por você, porque eu também estou aqui. Fana, você vai casar um dia. E Deus disse que a nossa bênção são os filhos. E se você tiver um menino um dia, você pensa em colocar o nome dele de Judas? Por quê? Alguém aqui já conheceu alguém chamado Judas? Fora este da Bíblia? Eu até hoje não consegui ver ninguém conhecer um Judas. Eu queria ver se alguém aqui conhecia, mas não. Alguém aqui já conheceu um cachorro chamado Judas? Nem o pobre do cachorro quer ser chamado Judas. Você só chama alguém de Judas quando alguém trai. Eu vou dizer uma coisa muito forte aqui para vocês agora. Júlio, meus irmãos, meus queridos irmãos, porque eu me sinto irmão de vocês. Se algum de vocês não tem a mim como irmão, me desculpe, mas eu tenho vocês como irmão. E eu estou aqui completamente à vontade com vocês, ok? Eu quero dizer uma coisa muito séria para vocês. A traição, ela não está nas mãos do inimigo. Se alguém que você não gosta, se alguém que você considera inimigo, vem e faz alguma coisa má para você, te trai alguma coisa, você vai sentir alguma coisa? Vai sentir alguma coisa? Para mim é igual. Por quê? Porque eu já sei que ele é meu inimigo. Eu já sei que ele só faz coisa ruim para mim. Então ele está te traindo? Claro que não. A traição, ela está nas mãos do amigo.
Meu querido irmão, não se esqueça disso hoje. A traição, ela está nas mãos do amigo. E Judas Iscariotes, você sabe por que ele tem esse sobrenome Iscariotes? Sabe por quê? Ele vivia em uma região, ele era judeu, claro, fazia parte do povo de Israel. E ele tem esse sobrenome porque ele tinha alguns amigos que chamavam Iscariotes também. E sabe o que eles pensavam? Esse grupo era um grupo de judeus que não estavam completamente de acordo com a religião que se vivia, os israelitas, os judeus naquela época. Ele não estava de acordo com tudo. Ele achava que a religião devia conquistar as coisas pela força, pela guerra. Então, quando ele viu Jesus ali naquele momento, selecionando os discípulos, ele chegou por trás de Jesus assim e falou: Mestre, eu vou te seguir aonde quer que o Senhor esteja. E o que Jesus respondeu para ele na mesma hora, impressionante. Minha querida irmã, meu irmão, é o Jesus que eu estou apresentando para vocês. Ele conhece o coração. Não pense que a gente pode enganar a Jesus, de jeito nenhum. Na mesma hora ele virou para Judas e falou o quê? O que ele falou para Judas? Nós devemos saber isso, irmãos. Não. Na época, na hora que eles estavam escolhendo os discípulos ali, Jesus estava com os discípulos, Judas chegou. Ele falou: Mestre, eu vou te seguir por onde quer que seja. E Jesus vira para ele e fala: As aves do céu têm o quê? O homem tem as suas casas, mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde colocar minha cabeça. E continuou andando. E sabe o que Judas fez? Continuou atrás de Jesus. Sabe por quê? Porque ele tinha um interesse no coração dele. Ele viu uma oportunidade de ser alguém maior do que ele já era ali naquele tempo. Ele achou: bom, esse é um revolucionário. As pessoas estão gostando dele, ele está fazendo muitos milagres. Então nós vamos atrás dele, eu vou atrás dele, porque eu tenho interesse. Quantos de nós nos aproximamos aqui de alguém somente por interesse? Quantos de nós vamos atrás de pessoas bem-sucedidas somente por interesse? Mas eu sei que a igreja de Dallas não é assim. Eu sei que não. E o meu desejo, o maior desejo, é que a igreja de Dallas esteja se preparando fielmente para o encontro de Deus, para o encontro com Jesus. Porque é como eu disse ali atrás, se você não está fazendo isso, não adianta nada, meu irmão, você estar aí esquentando o banco. Não adianta nada. Vá aproveitar a vida lá fora, enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Jesus conhece o coração de todos. Jesus conheceu o coração de Judas desde o princípio. Então, naquele momento que ele partiu o pão, molhou no vinho e entregou a Judas, ele disse: Estou te dando a última oportunidade. Judas, por favor, pense. Meu irmão aqui de Dallas, pense. Jesus ainda está te dando a oportunidade. Jesus está me dando a oportunidade. Vamos pensar. O que nos falta? Mas Judas não quis mudar de ideia. Ele estava com o coração tão duro que Jesus falou o que para ele? Agora sim, irmão. O que Jesus falou para ele? Vai logo. Vai fazer o que você tem que fazer. Não fica perdendo mais tempo, porque não há mais tempo. E eu fico imaginando naquele momento, depois que Judas foi se encontrar com os pastores da época, os escribas e os mestres da lei, etc., e tantos nomes e títulos, né, grandiosos e interessantes, bonitos.
Ele foi. E o que Jesus fez? Terminaram a Páscoa, cantaram um hino e saíram. Jesus falou assim: meus amigos, eu gostaria que vocês me seguissem. Jesus estava feliz naquele momento? Se você tivesse 48 horas de vida, o que você faria? Chorava? Saía aproveitar o máximo de coisa que você pode fazer? O que você faria? Pense bem, como está a sua vida hoje? Eu não preciso de resposta nenhuma. Eu quero que você olhe para o seu coração. O que tem na sua vida hoje? O que você faria sabendo que em 48 horas você morreria? Analise a sua vida. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Graças a Deus por isso. Jesus foi naquele momento. Imaginem a cena. Quando eu estou lendo um livro para os meus filhos, eu sempre falo para eles, minha esposa também, comecem a fazer um filminho na cabeça de vocês. Comecem a imaginar, porque o que você está lendo vai se tornar muito mais agradável. Então eu peço para vocês que façam um filme nessa hora. Comecem a imaginar aquela cena. Jesus levantou e saiu, e os discípulos atrás. Jesus estava feliz, eles estavam pulando e dançando, como se tivessem cruzado o Mar Vermelho? Não. Jesus não disse uma palavra. Ele estava angustiado. E naquele momento, ele estava cambaleando quase de tanta angústia. Você sabe o que é isso? E os discípulos atrás em completo silêncio também. Meus irmãos, eu já estou quase acabando. Eu peço para vocês mais 10 minutos de paciência. 10 minutinhos, eu vou fazer o máximo de esforço para resumir tudo agora e chegar ao final. 10 minutos eu peço para vocês, mas prestem atenção. Prestem atenção para que nós não sejamos como Judas. Sabe por quê? Porque aquele que entrou em Judas, aquele que fez com que Judas traísse Jesus, ele ainda vive. Ele ainda vive. Judas não vive mais. Ele não tem mais oportunidade. Mas o que estava com Judas, ele ainda vive. E ele é o pior inimigo que nós podemos imaginar. Jesus, muito angustiado, ele falou para os discípulos: vamos a um jardim. Vamos a um jardim porque eu preciso orar. E Jesus foi fazer naquele momento exatamente o que todo cristão deve fazer quando está em extrema angústia. O que ele vai fazer? Orar. Se você está com uma angústia muito grande, ore. Porque Judas, ele tinha 2 problemas. Ele não era sincero. Ele não era sincero. Irmãos, por favor. Judas não era sincero. E ele era um homem que não buscava Deus. Ele viveu com Deus 3 anos e meio, mas ele não estava com Deus. E se falta em você a sinceridade, e se falta você buscar a Deus, esse é o momento. Esse é o momento da mudança. Porque senão aquele que entrou em Judas vai entrar em nós também. E nós vamos ser completamente tomados. Naquele momento, quando Judas veio para que buscassem Jesus, prendessem Jesus, ele se levantou e um homem daquela turba disse para ele: a quem buscais? Jesus disse para o homem da turba: a quem buscais? O homem da turba disse: nós buscamos a Jesus de Nazaré. Sabe o que aconteceu naquele momento? Você sabe o que aconteceu naquele momento? A turba toda caiu. Você sabia, Fana, disso?
que a turba, todos os homens caíram, inclusive Judas. Mas quem permaneceu de pé? Os outros discípulos. Por que aqueles homens caíram naquele momento? Quando Jesus estava ali angustiado, no Getsêmani, orando, suando sangue, completamente angustiado, veio um anjo do céu. Deus mandou um anjo do céu para ajudar Jesus. Você já parou para pensar nisso? E quando aquele homem da turba disse Jesus de Nazaré, Jesus respondeu: sou eu sou. Eu fico muito emocionado nessa parte, irmãos, me perdoem, porque é muito forte você pensar que um anjo naquele momento se pôs entre Jesus e a turba, e foi isso que derrubou todos os homens naquele momento. O anjo tentando proteger Jesus. Se coloquem naquela cena, se coloquem ali naquele momento. Você acha que Jesus precisava da ajuda do anjo? Será que nós amamos Jesus a esse ponto? Será que nós temos esse amor tão profundo por Ele, para defender Ele em qualquer situação? E naquele momento que o anjo se pôs entre a turba e Jesus, que todos caíram, veio uma ordem expressa e direta do céu: saia daí, você não pode estar aí. E o anjo teve que sair. O anjo ficou ali do lado, olhando tudo aquilo acontecer com Jesus. E quantas vezes nós traímos Jesus? Quantas vezes nós traímos Jesus, irmãos? E o anjo teve que se afastar. Então Jesus perguntou novamente, a segunda vez: a quem buscais? E o outro homem da turba disse: a Jesus de Nazaré. Ele respondeu: sou eu. Sou eu. Então Judas naquele momento veio e deu o beijo em Jesus. E o resto da história vocês conhecem. Naquele momento, naquela noite ele foi preso, foi torturado, no dia seguinte ele foi morto. Meus irmãos, nós vamos ouvir um hino agora. Se fosse eu, não ia conseguir cantar. Ainda bem que não sou eu. Mas uma mensagem que eu quero deixar aqui. Eu tenho tantas coisas para falar para vocês. Eu gostaria de ficar aqui muito tempo, pastor. Se tivéssemos pensado antes, poderíamos ter começado ontem à noite. Mas Deus sabe de tudo. Deus tem um propósito para cada um de nós. Irmãos, eu trabalho numa companhia aérea. E quando eu viajo de stand-by. Ou seja, se tem lugar eu vou, se não tem lugar eu não vou. E nós éramos 4. E há 15 dias antes de nós virmos para cá, o voo estava completamente lotado de Frankfurt para Dallas. O Júlio sabe. Mas nós temos plena confiança em Deus, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele tem um propósito para a minha vida. Ele tem um propósito para a sua vida. Quando nós estávamos ali na porta de embarque, esperando para ver se tinha lugar para nós irmos, a moça nos chamou e disse: Walter, nós temos um lugar só. E nós somos 4. Eu não ia viajar sozinho. Eu não ia viajar sozinho, eu não ia deixar minha esposa e meus filhos para trás. Mas eu tinha plena certeza de que Deus tem um propósito para nós
nós estarmos aqui hoje. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que Deus está falando para mim, para você nesse momento. E você sabe o que aconteceu? 15 minutos antes do voo partir, nos chamaram correndo, dizendo que faltaram 3 pessoas. Muitas vezes, nós não queremos colocar a nossa vida nas mãos de Jesus. Muitas vezes nós não queremos saber os planos que Deus tem para nós, sabe por quê? Porque nós vamos ter que deixar muita coisa que estamos fazendo aqui de lado. Eu vou dizer uma coisa para você. A traição, ela está na mão do amigo. E aquela pessoa hoje que você está junto com aquela pessoa, em pecado, ela vai te trair. A pessoa que você está pecando, ela vai te trair. Mas existe uma esperança ainda. Existe uma chance para nós, irmãos. Jesus está aos nossos pés clamando ainda. Não somos nós que estamos nos pés dele ainda. Ele está nos dando a oportunidade. Por favor, não percam a oportunidade. Não percam a oportunidade que Jesus está dando de mostrar para você os planos que Ele tem para você hoje. Nós vamos ouvir uma canção agora. Eu queria pedir para você. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu vou fazer um apelo para o seu coração. Busque a Jesus nesse momento. Busque a Jesus nesse momento. Faça uma revisão na tua vida. Quando você pensa que você não está em pecado, ou quando você sabe que o pecado está aí às portas, e quando você está cometendo um pecado e fala, não, mas isso não é pecado, sim. Eu confio em Deus. Irmãos, se você sabe que você está pecando e acha que esse pecado não é lá grande coisa, você vai morrer. Nós temos que colocar a nossa vida completa nas mãos de Jesus. Se você acha que você não tem que mudar as coisas que estão erradas na sua vida agora, vai ser tarde demais. Se você acha, me perdoem no que eu vou te dizer agora, mas se você acha que a alimentação não tem problema, você está completamente enganado, meu irmão. Porque a alimentação que deixou para nós é um ponto de salvação. Isso não tem nada a ver com o sermão. Isso não tem nada a ver com o que eu tinha preparado para falar para vocês agora. Mas eu sinto que eu tenho que falar para você. Eu sinto que eu tenho que falar para você que se você não mudar o seu estilo de vida agora, vai ser tarde demais. E nós estamos aqui fazendo o quê? O que nós estamos fazendo aqui, pastor? O que nós estamos fazendo aqui? Por favor. Júlio, Deus tem um plano melhor para você. Eu queria falar o nome de cada um aqui de vocês, mas eu não conheço todos. Mas Deus conhece. Deus conhece o que está no seu coração agora. Deus sabe que você está pensando naquele pecado agora. Deus sabe. Fale com Ele. Fana, fale com Jesus. Fale com Jesus agora. Não perca mais tempo. Fecha seus olhos. Fale com Ele. Agora, não perca mais tempo. Peça perdão a Ele. Peça para Ele te mostrar o que é. Peça para Ele te mostrar o plano dEle para você. Ou você acha que nós fomos feitos para ser perdedores? Ou você acha que nós estamos aqui nessa terra para ser massacrados pelos outros? Deus tem um plano de uma vida melhor para você, para mim. E o que nós estamos fazendo aqui? Passando o nosso tempo, passando o nosso sábado? O que nós vamos fazer hoje à noite? Eu sei o que eu vou fazer hoje à noite. Mas eu sei que meu Jesus vai comigo. Eu sei. Ore agora.
Não perca mais tempo. Meu irmão, feche os olhos e ore. Não perca mais tempo. As crianças que estão aqui, se você pensa que as crianças não sabem das coisas, eles sabem muito mais do que nós. Quanto tempo você demorou para aprender o inglês? Quanto tempo você demorou para aprender o inglês? Quanto tempo demorou para o seu filho que você trouxe do Brasil ou de qualquer outro país, demorou para aprender o inglês? Quem sabe mais das coisas? Jesus sabe o teu coração. Jesus conhece o teu coração. Ele sabe de tudo agora. Ele sabe o que vai vir. Ele sabe o que você vai fazer daqui a pouco. Ele sabe o que você planejou para a sua vida. Mas será que é isso que Ele quer de você? Eu vou acabar agora. Eu peço desculpa pelo tempo, mas eu quero que nesse momento que a Miriam estiver cantando, ore, fale com Jesus, porque nós ainda temos a oportunidade. Acabe com tudo aquilo que está te levando longe de Jesus. Ou então, não vale a pena você ficar aqui? Não vale a pena para quê? Por que você está aqui? Ao entardecer, Cristo ao Calvário caminhou, desprezado foi por homens tão cruéis, pregado foi na cruz. Sua cruz tem poder em pecado, ele se fez, assumiu minha culpa e agora sei que livre estou. Vejo em seu ser quanta dor sentiu, todo o pecado carregou, coroado foi com espinhos vis por minhas más ações. Sua cruz tem poder em pecado, ele se fez, assumiu minha culpa e agora sei que livre estou. Ao anoitecer, Cristo
rasgou-se em dois, mortos viverão, enfim consumado está. Sua cruz tem poder, em pecado ele se fez, assumiu minha culpa e agora sei que livre estou. Meu nome posso ver escrito em suas mãos, por seu sacrifício livre sou. A morte já vencida está, para sempre viverei. Oh, infinito dom de Deus, sua cruz tem poder. Amém. Deus o Filho enviou, quanto amor demonstrou, agora sei que livre sou. Agora livre sou. Você sabe o que acontece quando você peca e pede perdão a Deus? Você sabe o que Jesus faz? Ele pega todo o seu pecado, pega para Ele. Mas Ele é culpado desse pecado que você cometeu? Que eu cometi? Claro que não. Sabe o que Ele faz? Ele assume o seu pecado. Mas Ele vai ficar com o seu pecado? Não. Depois dos 1000 anos, quando nós descermos novamente com a cidade santa, Ele vai jogar todos os pecados do mundo sobre o dono do pecado. Então esse é o momento de nós entregarmos todos os pecados a Jesus. E que diariamente você possa se lembrar disso. Eu queria falar muito mais coisas aqui, mas que fique pelo menos isso gravado na sua mente, no seu coração. Se entregue diariamente a Jesus. Entregue aquele pecado que você tem escondido para Jesus. Do contrário, meu irmão, eu não gosto nem de falar isso, pastor. Não gosto. Mas do contrário, nada valerá a pena. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos iluminar. E que a cada dia nós possamos ser batizados com o Espírito Santo. Eu vou pedir para que os irmãos fiquem em pé, para terminarmos com uma oração. Querido Jesus, nós estamos aqui na Tua presença neste momento. Agradecido, Senhor, porque o Senhor nos deu oportunidade. O Senhor nos dá oportunidade diariamente. O Senhor tem um plano para cada um de nós. O Senhor sabe que nós não estamos aqui por muito tempo. Nós não somos daqui. Então, por favor, Senhor, nos capacite. Ajude a que nós possamos buscar em Tua palavra conhecimento, para que outras pessoas vejam em nós o verdadeiro Deus que nós falamos, que nós vivemos, que nós sentimos. Senhor, o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, de paciência.
Muitas pessoas que estão aqui são teus filhos, Senhor. Nós somos teus filhos. Aqui existem problemas familiares. Existem problemas no casamento, Senhor. O Senhor é o Deus de amor. Restabeleça o amor nessa família, Senhor. O Senhor é um Deus de misericórdia. Por favor, Senhor, nós te pedimos que o Senhor restabeleça a nossa família, que nos dê paciência para com nossos filhos, que possamos como pais, os pais que estão aqui presentes, que possamos entregar nossos filhos nas tuas mãos e um dia não tenhamos esse peso nas nossas costas, para que impeça nós chegarmos até o céu, Senhor. O Senhor sabe aqui que estão pessoas necessitando de Ti urgentemente, mas muitas vezes nós não temos coragem de falar, Senhor. Nós temos que falar o que nós sentimos, nós temos que falar os nossos erros para Ti. Por favor, ajude que cada um de nós que está aqui nesta igreja agora, neste momento, porque ninguém veio aqui por acaso hoje, Senhor, ninguém. Todos que estão aqui agora, é porque o Senhor tem um propósito para a vida de cada um deles, para a minha vida também, Senhor. Então, faça-nos conhecer a Tua vontade em nossa vida. Ajude, Senhor, tenha misericórdia de nós, que nós possamos nos entregar completamente, porque não temos mais tempo, Senhor. E nós estamos brincando de ser cristãos. Senhor, nós te agradecemos, porque nós temos tempo ainda. E por favor, eu não sou digno de que o Senhor lave meus pés. Eu não sou digno, Senhor. Não sou. Quem sou eu? Quem sou eu para estar aqui, Senhor, falando de Ti? Mas, Senhor, o Senhor nos dá o Espírito Santo a cada dia. O Senhor nos capacita. E que ao sairmos daqui, sejamos pessoas diferentes, Senhor. Que não seja somente da boca para fora. E no momento que sentirmos em nossa vida que esteja alguma coisa saindo da nossa boca para fora, que não saia do nosso coração, que nós possamos nos ajoelhar, cair ajoelhados ante os Teus pés, para que possamos acordar. É o momento de acordar, Senhor. É o momento de acordar. Dá-nos a Tua bênção. Transforme a nossa vida conforme o que o Senhor tem preparado para nós. Esse mundo de sofrimento, de doenças, não é nosso lugar. Nós não fomos feitos para ter doenças. Nós não fomos feitos para morrer. Senhor, o Senhor é um Deus misericordioso e eu não canso de dizer isso. Eu entrego a minha vida nesse momento aos Teus pés. E eu entrego também a vida de todos os meus irmãos que estão aqui, Senhor. Não deixe que nenhum deles falte nesse dia. Não deixe, Senhor. Nós temos que nos amar. Nós temos que buscar nosso irmão. Nós temos que saber o que está acontecendo com ele. Que nós possamos ser humildes uns com os outros, Senhor, a ponto de que possamos ser um te buscando. Que ao sairmos daqui hoje mostremos para o mundo quem somos. Somos verdadeiros filhos Teus. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, tudo isso. Amém.